Torcedor vascaíno, não é falácia, não é mentira, não é loucura. Josh Wander, CEO do grupo norte-americano que detém 70% da SAF Cruz Maltina, recebeu uma oferta da Crefisa. Hoje, a empresa que é praticamente grande marca por trás do sucesso do Palmeiras, ofereceu um dinheiro, um valor por 30% das ações do grupo norte-americano. E é claro, a gente vai falar sobre essa notícia bombástica a vocês aqui agora neste Fala Gigante. Trazer todos os detalhes de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores. Até porque ontem o Vasco notificou a 777 por tudo que vem acontecendo no mundo. Lembrando, nesse momento, temos denúncias de fraudes do grupo norte-americano. Nesse momento, tem denúncia de uma empresa, no caso a ACAP, ser hoje a grande responsável pela 777. E automaticamente, vascaíno, se há uma empresa que comanda a 777, não é mais a 777 que comanda o Vasco da Gama. Isso é configurado como um novo dono no Vasco. E por isso, o Vasco notificou o grupo norte-americano e pode estar buscando na justiça uma saída da 777 do Cruz Maltino. A gente inclusive vai falar sobre isso, vamos falar sobre essa situação da Crefisa, vamos falar sobre mais um capítulo dessa novela, porque eu falo com vocês, para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem, todo dia tem notícia ruim do grupo norte-americano. Sabe qual é a última, torcedor vascaíno? Lá na Bélgica, o Standard Liège sofreu uma sanção, melhor dizendo, uma sanção temporária. Está impedido de transferir atletas. Sabe por quê? Por conta de dívidas. Inclusive, o clube, a diretoria do Standard Liège, já comunicou a todos os atletas que até o final da temporada não tem pagamento para ninguém. O grupo norte-americano, bato palma. A preocupação é quando isso acontecer aqui no nosso Vasco. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes a você, falar também, é claro, sobre a situação envolvendo o Maracanã, porque hoje houve o último passo desse processo de licitação que entregou. Eu não vou falar que a dupla Fla-Flu venceu, eu vou falar que o governo entregou, deu Maracanã para Flamengo e Fluminense nesse jogo de cartas marcadas. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é um Fala Gigante imperdível. É um Fala Gigante movimentadíssimo. É um Fala Gigante que você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Se não sabe, né, é bom e importante te trazer, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante, que é esse vídeo, inclusive, que você está assistindo agora, que sai pela parte da tarde, e temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia e sai pela parte da noite. Então, 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e você, é claro, não podendo perder nada. E te peço uma ajuda, inclusive. A gente está quase chegando aos 128 mil inscritos, porque o que estava acontecendo? Muitas pessoas chegavam ao nosso canal, mas não se inscreviam. Então, de verdade mesmo, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, se inscreva, torcedor. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Então vem agora aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal. Além disso, também, é claro, curta o nosso conteúdo, que é de suma importância para o nosso crescimento. E não deixe também de, aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação e compartilhar o nosso vídeo. Show! Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero, nesse primeiro momento, não demorar muito, porque é um assunto que, assim, dá angústia de trazer. É um assunto chato de falar, que é o assunto Maracanã. Eu não quero demorar nesse assunto, não por uma preguiça de gravar, não por uma preguiça de falar, mas porque é completamente revoltante ver o que o governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo em cima do Maracanã, em cima desse processo licitatório. Hoje foi confirmado, pela parte da manhã, que Flamengo e Fluminense venceram o processo de licitação do Maracanã. O anúncio vai ser feito até amanhã, quinta-feira. A informação que nós temos é, claro, que Vasco da Vitor
ainda vão tentar impugnar o processo de licitação na justiça. O que eu tenho a falar é o seguinte: um jogo de cartas marcadas. O consórcio deles levou sim a licitação no Maracanã. A dupla Fla-Flu hoje, de acordo com o processo de licitação do Maracanã, será administradora do Maraca pelos próximos 20 anos. O Vasco ainda não reconheceu a sua derrota e vai seguir pleiteando seus direitos. E tem que seguir pleiteando seus direitos. Tem que ir até o final. Tem que desgastar eles sim. Tem que, assim, deixar eles estressados, se for possível, e tirar qualquer tipo de conforto deles com relação ao Maracanã. O Vasco tem que ir até o final. Um processo que, me desculpe falar, tudo indica não, né? A gente tem que até tomar cuidado, mas que pareceu estar viciado. Pareceu estar viciado. Que a partir do momento que um processo ele tem como a proposta técnica a nota de maior peso e na proposta técnica o que dá a nota praticamente a ela é a quantidade de jogos no Maracanã, e Flamengo e Fluminense atuam juntos no estádio enquanto o Vasco sozinho não consegue levar tantos jogos automaticamente, faz com que Flamengo e Fluminense já vençam na proposta técnica. E é isso que aconteceu. E aí, de forma muito inteligente, de forma estratégica, o Vasco trouxe quem? Santos e Brusque. Mas a comissão que está decidindo, pois se encerrou hoje pela parte da manhã o processo de licitação, negou as partidas de Santos e Brusque, sendo que lá no regulamento, lá no edital, não se fala nada, absolutamente nada, de trazer clubes de outro estado para mandar os seus jogos no Maracanã. E simplesmente a comissão negou, sem motivo, sem brecha nenhuma no regulamento para se fazer isso. Então é um processo que, assim, é viciado. É um processo que tem que ser impugnado. É um processo que vence quem na realidade não tem mérito para se vencer. Nenhum. Hoje, inclusive, tivemos aí a proposta financeira, que até a dupla Fla-Flu teve uma proposta financeiramente melhor que a do Vasco. A proposta, no caso do Flamengo, ficou com 125 pontos nessa etapa, enquanto a proposta do Vasco 115. O Flamengo ofereceu 20 milhões e 60 mil reais, enquanto o Vasco 20 milhões, assim, praticamente cravado. E assim, ficam dúvidas, porque o Flamengo ofereceu a proposta maior por 60 mil reais a mais. Sendo que, lá quando foi aberto o primeiro contrato da proposta técnica, o Flamengo teve acesso ao contrato do Vasco antes mesmo da abertura dos contratos na comissão. Então, são coisas que deixam o torcedor vascaíno com um ponto de interrogação desse tamanho. Porque se o Flamengo teve acesso ao contrato do Vasco antes do contrato ser aberto e até mesmo antes do Vasco ter acesso ao contrato do Flamengo, quem garante que o Flamengo e Fluminense não tiveram acesso à proposta financeira do Vasco antes dela ser aberta? E não prepararam a sua proposta financeira baseada naquilo que o Vasco fosse entregar? Tá entendendo? São coisas assim que levam o torcedor vascaíno a uma grande incógnita. E é por isso que eu disse que não ia me prolongar nesse assunto, porque é algo que revolta. Um processo viciado, como a gente colocou pela parte da manhã lá na capa do vídeo, um espetáculo de palhaços, esse processo de licitação do Maracanã, que dá a Flamengo e Fluminense o direito de administrar, o estádio Mário Filho pelos próximos 20 anos. É triste. A gente espera que tudo isso que o vascaíno vivenciou nestes últimos anos com Flamengo e Fluminense pela autorização do Maracanã não se repita. Não se repita, pois é uma grande vergonha o Vasco ter que ficar choramingando para usar um estádio que é do seu direito. Assim, é triste demais o que é visto hoje no nosso Cruz Maltino. Mas enfim, né, torcedor, vamos seguir, porque vale mais a pena a gente falar sobre a 777 Partners e deixar o Maracanã para esse atual departamento jurídico do Vasco, que vai assistir até o final pelo estádio jornalista Mário Filho. E o que temos a falar aqui com vocês sobre essa situação, né, vascaíno? A situação entre Vasco e 777 está muito ruim. Está completamente desgastada. É entre CRVG, que eu digo, e o grupo norte-americano. Qual é a situação? Hoje, várias denúncias estão circulando o mundo acerca da 777 Partners. Na Inglaterra, ontem, por exemplo, a gente trouxe a informação que alguns acionistas do Everton, algo em torno de 1.500 pessoas, inclusive que detêm 5% das ações do clube inglês, exigem o fim da farsa, como eles dizem, da aquisição do grupo norte-americano ao clube inglês.
Hoje, a 777 tem interesse de comprar o Everton. Muito dinheiro, inclusive, já foi investido. Porém, esse dinheiro não foi investido diretamente no Everton, mas sim na reforma do estádio do clube inglês. Então, o grupo norte-americano ainda não adquiriu a SAF não, né? Mas o clube inglês em si, porque lá não é um modelo SAF, lá é um modelo praticamente clube-empresa. Então, o Everton não foi adquirido em total pelo grupo norte-americano. E esses 5% estão batendo a tecla. Não vende o Everton a 777. A 777 é uma farsa. E a Premier League também, que não é igual ao Campeonato Brasileiro, que a CBF organiza o Brasileirão. A Premier League é uma empresa que tem um dono e esse dono organiza a empresa Premier League. Então há um cuidado muito grande no futebol inglês com relação até à venda de clubes. Porque a Premier League, como uma competição, não vai querer que um clube que faça parte dela seja vendido para qualquer empresa. Quer que um clube que faz parte do produto Premier League seja vendido para uma empresa ok, uma empresa confiável, e não se vê confiança na 777. Então, por isso, esse processo de aquisição da 777 ao Everton não foi finalizado. Então, lá tá ruim na Inglaterra. Lá tá ruim na Inglaterra. Tá ruim no Red Star da França, que hoje, né, mesmo diante de um acesso da terceira divisão para a segunda, o clube francês, no caso os seus torcedores, não querem mais Josh Wander e companhia no Red Star. Aí a bomba está estourando em vários outros lugares. Na Bélgica, a bomba está estourando. E sabe qual é a última que eu tenho a trazer a vocês? E é surreal, né? Todos os dias a gente está trazendo novidades com relação ao grupo norte-americano. A última é que, nesse momento, as contas do Standard Liège estão completamente vazias. Os atletas hoje do clube belga foram informados de que não serão mais pagos até o final da temporada, que acaba agora, no mês de maio. Maio para junho. Os dirigentes do clube, nesse momento, estão lutando para entrar em contato com a 777, para entender o que está acontecendo. Essa informação foi dada, no caso, nestas últimas horas, pelo jornalista Satya Tavolieri. No caso, um jornalista belga, muito renomado na imprensa belga, né, que trouxe essa informação. Que sim, as contas do clube estão atualmente vazias e os jogadores do Standard Liège foram informados que, apesar de uma possível mudança de última hora, não serão mais pagos até o final da temporada. A gente falou nesses últimos dias, inclusive, né, que os sócios do Standard Liège, no caso, os sócios que venderam o Standard Liège ao clube norte-americano, estão na justiça tentando reverter essa compra, essa venda, no caso, e pegar novamente o Standard Liège para si, porque a situação lá está insustentável. Insustentável. E aí, meu amigo, tudo está caindo aqui no Brasil. As coisas chegam. A gente tem informação, por exemplo, que na justiça o fundo inglês Leadenhall Capital Partners, nesse momento, acusa o grupo norte-americano de ser um castelo de cartas, ou seja, uma empresa controlada por outra empresa, que é a ACAP. A ACAP hoje está controlando o grupo norte-americano porque a 777 deve à ACAP mais de 10 bilhões de reais. E automaticamente, com essa grande dívida, é a ACAP que cuida das coisas do grupo norte-americano. Isso, inclusive, se tratando e olhando para o modelo Vasco da Gama, não é mais a 777 que comanda o Vasco, é a ACAP. Isso configura como um novo dono. Isso fere o regulamento da lei da SAF do Brasil. Isso fere o regulamento e o contrato assinado lá em agosto, de 2022, entre Vasco e 777. E por isso ontem, o Vasco inclusive notificou a 777 exatamente sobre isso. No caso, o Vasco da Gama, após todas as informações que estão sendo vazadas, notificou sim o grupo norte-americano por essa suposta transferência de controle para outra empresa. O motivo da notificação é um possível descumprimento de acordo de acionistas e da lei da SAF. E quem falou sobre isso foi Felipe Cargal, no caso, o atual vice-presidente financeiro do Vasco da Gama. Ontem, ele deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos. E antes de entrarmos no assunto sobre Crefisa, quero que vocês deem uma olhada nas palavras de Felipe Cargal, exatamente sobre essa situação envolvendo a notificação do Cruz Maltino a 777 Park. Vamos lá, em relação à tua primeira pergunta, o objeto da notificação foi esse processo novo, ajuizado na sexta-feira contra a 777 em Nova York, tá? Nesse processo constam graves acusações contra eles e algumas declarações do próprio Josh, tá? E uma delas nos chamou bastante atenção, que é uma declaração dele dizendo que não tem mais o controle do grupo,
tá? Que hoje, em razão de dívidas, o grupo 777 estaria sendo controlado por um terceiro, tá? Um terceiro que é um ilustre desconhecido para a gente, tá? Essa pessoa, a empresa, eles nunca foram mencionados, tá? Em momento algum, nem na época da transição para a SAF, tá? Então, assim, a gente realmente fomos pegos de surpresa com essas notícias. Então olha a situação, né, torcedor vascaíno, olha a loucura. Hoje é outra empresa, né, um outro dono, que é a Kinet King, inclusive o nome do mesmo, que está liderando o grupo norte-americano e automaticamente isso configurando uma inversão de dono, o Vasco tem todo o direito de ir até a justiça e lutar para retomar o controle da Vasco da Gama SAF. Porém, Vascaíno não para por aí, porque hoje também o grupo norte-americano tem uma dívida no valor de quase 2 bilhões de reais com a Lendhall Capital Partners, inclusive é a mesma, nesse momento denuncia, né, o grupo norte-americano por fraude. A gente vem comentando muito isso com vocês nos nossos vídeos. No caso, a Lendhall acusa o grupo norte-americano de ter colocado como garantias num empréstimo que foi pego, inclusive com a Lendhall, algo que não existe ou que já foi colocado como garantia para outro fundo de investimento. Então, assim, uma grande bagunça. E qual é o problema hoje no Vasco da Gama para com tudo isso que vem acontecendo? É que quando chegar lá em setembro e o Vasco ter que receber o aporte no valor de 170 milhões de reais, a 777 não tem dinheiro para pagar o Vasco. Essa é a preocupação, porque imagina, o Vasco tem lá um organograma do que tem que ser pago, quanto tem que ser pago, as contas para se fecharem. Isso é normal num clube de futebol. Então tá lá, em setembro vai cair 270 milhões na conta e a gente vai colocar tudo em dia. Até setembro vai estar o caixa no limite. Mas setembro vai dar uma esvaziada, a gente vai pagar as coisas, vai pagar as dívidas, o Vasco vai conseguir colocar os seus salários em dias e tudo bem. Mas aí imagina se chega em setembro e a 777 não paga. Como vão ficar os atletas? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Standard Liège. O Vasco vai ter que virar para os seus atletas, e olha que vergonha, imagina. A Vasco SAF virando para o Payet, virando para o Verratti, virando para o próximo técnico, ó. Pessoal, no final de Campeonato Brasileiro, reta final, segundo turno. Pessoal, a gente não vai ter condições de pagar vocês, porque a 777 não depositou o dinheiro. Olha que vergonha, olha que papelão. Essa é a verdade, olha que papelão. Então a situação tá difícil. E Felipe Carregal informou exatamente isso, que o Vasco não quer brigar com o grupo norte-americano. O Vasco não quer entrar em conflito com o grupo norte-americano. O Vasco quer apenas a garantia de um aporte. É isso que hoje o Vasco da Gama luta com relação a 777 Partners. Considerando todas essas notícias internacionais questionando a capacidade financeira e a própria idoneidade da 777, a segurança que a gente tem hoje é a palavra do Josh, tá? Porque é importante lembrar também que a gente pediu uma garantia e ela foi negada, tá? Segundo a própria 777, a garantia, na opinião deles, tá? A garantia seria as ações, porque em caso de inadimplemento, a gente receberia essas ações, tá? Só que isso não faz sentido nenhum do ponto de vista jurídico. Veja, a gente pediu uma garantia justamente para ter segurança em relação ao aporte, ao dinheiro na conta. A gente pediu uma garantia em relação ao pagamento e não às ações. Porque sem o aporte, e vocês conhecem os números da Vasco SAF, sem esse aporte a situação fica muito ruim. E o valor das ações vão virar pó. Essa é a realidade. É a torcedor vascaíno, então assim, é desse jeito. É loucura atrás de loucura. E como a gente vem informando, há uma relação muito boa entre Pedrinho e Crefisa. No caso, para ser mais exato, com o José Roberto Lamaquia, que hoje é o dono da empresa que é a grande patrocinadora master do Palmeiras e a grande responsável por fazer com que o Palmeiras se transformasse nessa grande potência do futebol nacional. E qual é a situação? Informação que tivemos aí nestas últimas horas, através de uma baita de apuração do Jornal Extra, é que na última vinda de Josh Wander aqui ao Brasil, para acompanhar inclusive a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, houve uma reunião. E nesta reunião que aconteceu, o Josh Wander ele foi informado sobre o interesse da Crefisa de comprar 30% das ações do Vasco da Gama.
E aí eu vou falar com vocês aqui o seguinte, isso é uma estratégia, acredito eu, e aqui é no campo da especulação e não do campo da informação, em conjunto com a associação. Por quê? O Vasco vai ter que vender 20% das suas ações. Há uma dívida hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama de mais de 200 milhões de reais. O clube não tem condições de pagar essa dívida. Em breve o Vasco, como associação, terá que vender mais 20% das suas ações. Porque não pode vender 30%, já que o clube sempre tem que manter 10% das suas ações. Então qual a estratégia? A Crefisa compra 30% da 777, e aí vai ficar a 777 com 40%, a Crefisa com 30% e o Vasco com 30%. E qual é o objetivo, ao meu ver, ao final de tudo isso? A partir do momento que o Vasco tiver que vender o restante das suas ações, que são 20%, a Crefisa, no caso o Vasco vende diretamente a Crefisa ficará com 50%, a 777 com 4% e o Vasco com 10%. Então, a partir desse momento, a Crefisa se tornará a sócia majoritária, sem a 777 sair do Vasco. Olha que loucura, então a 777 não vai mandar em absolutamente mais nada. E ao meu ver, isso passa por uma estratégia do Vasco da Gama, em colocar a Crefisa como sócia majoritária, assim aos poucos, não de uma forma direta, porém indireta. Essa foi uma boa fonte, de acordo com informações de jornalistas, que garantiu que Josh Wander, na recente visita, recebeu essa proposta da Crefisa pela compra de 30% das ações da SAF. Mas a informação é que sequer se preocupou em abrir negociação Josh Wander, ou seja, se não quis nem conversar, né, sobre a venda de pelo menos parte das ações, é sinal que hoje o grupo norte-americano sente assim capaz de pelo menos lá em setembro pagar 270 milhões do aporte. Até porque se não pagar lá em setembro, o Vasco poderá recomprar as suas ações por apenas R$1.000. E aí será muito mais fácil. A preocupação é, não terá dinheiro para pagar as suas contas. E qual é o grande problema se chegar em setembro e não ter dinheiro? Vai ter que vender novamente. Não adianta você comprar as ações por 1.000, ter novamente 100% da SAF e tê-las que vendê-las em desespero, porque o caixa vai estar fraquíssimo, vai precisar pegar dinheiro e aí automaticamente vai ser novamente uma venda aos trancos e barrancos, em um grande desespero, rápida, urgente, e isso não é bom. Assim, a situação é real. Crefisa quer as ações do Vasco. Já houve uma conversa e nesse momento de grande insegurança do grupo norte-americano ao redor do mundo, talvez as coisas possam voltar a andar nesses próximos dias. A gente vai ficar de olho, vai ficar ligado e, é claro, sempre informar a vocês tudo o que está acontecendo. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!